Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer o conteúdo de medidas de tendência central. Dando continuidade ao nosso curso de estatística, Titio Trevas então traz um novo conteúdo. Essa videoaula desse conteúdo será dividida em duas partes. Na primeira parte eu vou trazer as medidas que são os cálculos, os dois tipos de cálculo da média aritmética, e na segunda videoaula eu trago então a moda e a mediana. Tá legal? Preciso de toda a sua concentração. Pegue o seu material lá da escola ou da faculdade que você está estudando. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários que o Titio Trevas responde à medida do possível. Tá legal? Bons estudos e vamos nessa. Bom, meus amigos, como foi dito aí na introdução, eu vou começar a falar sobre medidas de tendência central e vou nessa videoaula tratar apenas da média aritmética. Eu vou falar dos dois tipos da média aritmética, que é a média aritmética simples, vamos dizer assim, e a média aritmética ponderada. Mas primeiro vamos entender o que é uma medida de tendência central. E aí eu coloquei assim para vocês. Em estatística, uma tendência central, ou normalmente uma medida de tendência central, é um valor central, e aí não podia ser diferente, né? Ou valor típico para uma distribuição de probabilidade. Em outras palavras, é o valor que seria mais comum dentro de um conjunto de valores. Então, se eu estou analisando 20, 30, 40, 100 valores, aquele valor que mais se repetiria, né, aquele valor que mais ficasse em evidência naquele grupo, ele é chamado de medida de tendência central, que seria o valor mais comum. Então, a gente pode classificar um determinado grupo através da sua medida de tendência central. Por exemplo, eu posso dizer que a minha turma em estatística é uma turma nota 8. O que significa isso? Os meus 50 alunos tiraram 8? Não, mas a maioria deles tirou 8. Se não tirou 8, está muito próximo do 8. Então, eu posso classificar um grupo de valores através de um único valor. E essa medida na estatística é chamada de medida de tendência central. As medidas de tendência central mais comuns são a média aritmética, a mediana e a moda. Então, como eu comecei falando para vocês, nessa videoaula, nós vamos ver a média aritmética apenas. Então, vamos ver a média aritmética e a média aritmética ponderada. Então, vamos lá. Bom, para essas medidas de tendência central, nós faremos dois tipos de estudo. O primeiro, para os dados não agrupados, e o segundo será para os dados agrupados. Qual a diferença de um para o outro? Os dados agrupados, esses aqui, são os dados que estão na forma de tabela, da distribuição de frequência que a gente viu na última aula aí. E aí, se você ainda não viu, você pode dar uma olhadinha do que é uma distribuição de frequência, porque a gente vai aprender a calcular as medidas de tendência central também para os dados agrupados. Obviamente que essa parte aqui dos dados agrupados ficará para videoaulas mais para frente. A gente não vai trabalhar agora. Por enquanto, nós vamos ver todas as medidas de tendência central, ou seja, a média, a moda e a mediana, para dados não agrupados. É isso que a gente vai começar a ver agora. Mas você já sabe, é só aguardar que a videoaula vai sair para dados agrupados também, os dados que estão naquela forma de tabelinha de distribuição de frequência. Tá legal? Então vamos começar a nossa brincadeira. Vamos então entender o que é a média aritmética. E me parece que você não vai ter muita dificuldade de compreender isso não, porque é isso que você faz a vida toda. A sua vida toda de estudante, você sempre fez a conta de quanto você precisa tirar na próxima prova para passar, você faz a conta de quanto é que ficou a sua média, dependendo da nota que você tirou na primeira prova e na segunda. Então, a média aritmética ela não tem muito mistério, não. Vamos entendê-la. A média aritmética de uma série de valores é dada pelo quociente. Opa, se é quociente, é o resultado de uma conta de divisão. Então, eu preciso dividir. Agora, dividir quem por quem? Tem que dividir o somatório dos valores pelo total de valores. Então, todos os valores que eu tiver, eu preciso somar e vou dividir pela quantidade de valores. Então, se eu tenho 3 valores, eu somo os 3 e divido por 3. Se eu tenho 5 valores, eu somo os 5 e divido por 5. Se eu tenho 10 valores, eu somo os 10 e divido por 10. Acho que isso é muito simples de compreender. E aí, você pode me dizer aí nos comentários do vídeo se tem alguma dificuldade nisso. Pode deixar a pergunta para mim aí que, na medida do possível, eu estou respondendo tudo que colocam para mim. Ainda está dando para responder tudo que escrevem para o Titio Trevas. Mas, de uma maneira formal, eu vou apresentar a fórmula da média, como é que ela fica então. Então, nós temos, olha, x barra, que é a representação estatística de média aritmética,
Então eu tenho aqui um x com uma barra, então o x barra significa a média aritmética, vai ser igual ao somatório de todos os valores. Esse x representa o valor e esse i seria o número do valor, né? Então, primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Então o i tem essa condição aí, né, de dar ordem do valor, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então seria o somatório de todos os valores dividido pelo número de valores ou quantidade de valores, dividido por n. Então seria o número de valores ou a quantidade de valores. Tá legal? Então, vamos ver um exemplo disso. E aí, eu agora vou pedir desculpa ao pessoal do turismo, que eu disse que ia começar esse curso de estatística básica com exemplos voltados para o turismo, mas teve aí nos comentários alguém pediu para eu colocar exemplo de enfermagem, né, ou ligado à área de saúde, eu imagino ligado à área de saúde. Então, esses exemplos, esses dois exemplos de média, eu estou colocando ele voltado para essa área da saúde, tá legal? Então, vamos ver o exemplo assim, olha. Os valores abaixo representam a quantidade de atendimentos realizados na emergência do hospital nos últimos 10 dias. Então, fazendo a pesquisa e anotando esses dados, né, olhando para o caderno lá de controle, o livro de controle de emergência, eu confesso que não sei como é que isso funciona numa emergência, né? Mas certamente os atendimentos devem ficar registrados. Então eu tenho lá, olha, nos últimos 10 dias eu tive um dia que eu tive 23 atendimentos, no outro eu tive 34 atendimentos, também tive 15 atendimentos, 26 atendimentos, no outro dia 32, 24, 31, 19, 21, e teve um dia que teve 30 atendimentos. Então eu tenho aqui os últimos 10 dias com as anotações de quantos atendimentos teve no hospital. A pergunta, então, que não quer calar é: qual foi a média de atendimento desses 10 dias? Né? Em média, o hospital atende quantas pessoas por dia na emergência? Então essa é a pergunta que se faz. Bom, a gente sabe que a média aritmética, né, que é o x barra, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, se eu tenho 10 valores, eu vou somar todos eles e vou dividir por 10. Então, basta pegar cada um aqui, você repara, né, o primeiro 23, 34, 15, 26 e assim até o último, que é o 30. Então, eu somo todos eles e divido por 10. Fazendo essa continha básica, aqui no nosso planeta, nós temos que é 255 dividido por 10. E eu agora fui até cruel, porque eu não compliquei em nada. E aí o aluno sempre fala assim: Titio Trevas, no exemplo é fácil, difícil é na prova. E por que eu não compliquei nada? Porque dividir por 10 significa que você não precisa fazer conta nenhuma, porque dividir por 10 é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, se é 255, a minha resposta final será 25,5. Então, esta informação significa que nos últimos 10 dias, em média, esse hospital atendeu na emergência 25, não dá para dizer que são 25 pessoas e meia, ninguém atende meia pessoa. Então, você pode arredondar ali para 26 pessoas, em média 26 pessoas. Já que eu estou falando de pessoas, eu não vou entender aquela casa ali com vírgula, né? Então, mas é isso. Acima de 25 pessoas, essa é a compreensão. A cada dia eu atendi mais do que 25 pessoas. Ô, Titio Trevas, mas será que foi isso? Olha, se você observar bem, teve um dia aqui que só atendeu 15. Não sei que dia foi esse, será que foi um domingo? Não sei. Teve um dia aqui que houveram 19 atendimentos, outro 21 atendimentos, outro 24. Mas teve dia que teve 30, teve 32, teve 34. Então, como eu tenho abaixo de 25 e acima de 25, na média deu 25,5 pessoas por dia. Tá claro isso? Acho que a média não tem dificuldade nenhuma, né? Mas você pode querer, a partir desta informação, me fazer a seguinte pergunta: mas, Titio Trevas, qual é a importância, ou seja, como é que essa informação me ajuda na tomada de decisões? Porque você, quando começou o curso de estatística, disse que a estatística veio para te ajudar a tomar a melhor decisão. Como é que eu posso calcular uma média, e uma média me dando 25,5 pessoas de atendimento por dia? Isso pode me ajudar na tomada de decisão. Ora, muito simples. Se você sabe, se você é o administrador do hospital, por exemplo, ou ajuda na administração do hospital, ou é funcionário e trabalha diretamente na emergência, você já pode definir a resposta de algumas preocupações. Por exemplo, essa informação ela pode influenciar na escala de plantão do hospital.
Ora, será que 2 auxiliares é suficiente para atender aproximadamente 26 pessoas por dia? Será que são 5? Será que são 10? Né? Quantos médicos eu preciso ter? Quantos enfermeiros eu preciso ter? Qual é o pessoal de segurança eu preciso ter? Quantas pessoas eu preciso ter trabalhando no hospital naquele dia? Então, eu sabendo o meu movimento diário, eu posso ter uma noção mais precisa da quantidade de efetivo de funcionários que eu preciso ter trabalhando naquele dia. Mas isso também, e aí é um achismo da minha parte, influencia na previsão do estoque mínimo de medicamentos importantes para o socorro desta natureza. Nós estamos falando de emergência. Então, o socorro da natureza emergencial certamente tem alguns medicamentos que são fundamentais. Álcool, agulha e linha para sutura. Espero não estar errando o nome aí, o pessoal da área de saúde, que me desculpe se eu errar em algum nome. Eu estou aqui me esforçando, eu não sou dessa área. Então, certamente tem algum medicamento ou algum material que é fundamental para atendimento de emergência. Então, se eu sei a quantidade média de atendimento que eu faço no dia, eu sei o meu estoque mínimo. Olha, eu não posso ter menos de 4 litros de álcool. Eu não posso ter menos de 3 litros de álcool 70. Eu não posso ter menos do que 2 agulhas para poder costurar. Então, eu vou definindo algumas informações mediante o levantamento de dados que eu fiz. E eu coloquei aqui uma última justificativa, né, de como é que isso é importante, como é que pode. Redimensionamento do número de leitos. Ora, se eu tenho 3 leitos na emergência, é possível atender 26 pessoas por dia? E a gente viu lá que tem dia que tem 34 pessoas atendidas. Então, com esta informação, eu posso começar a melhorar as condições de atendimento do hospital, simplesmente baseado nos números. Os números são simplesmente fantásticos. Tá claro, galera? Então, o que a gente precisa saber é manipular esses números de acordo com a nossa conveniência. Tá legal? 26 pessoas atendidas em média por dia, como é que eu posso melhorar o atendimento dessas pessoas? Como é que eu posso deixar a rotina do hospital mais bacana? Tá legal? Então, vamos continuar. Quem está assistindo essa videoaula e é um pouquinho da antiga, vamos dizer assim, nasceu na década de 80, vamos dizer assim, já fez algum concurso público, esse era um critério muito utilizado pelas provas de concurso no passado. Hoje está um pouco diferente, mas isso aqui já foi bastante utilizado. Vamos entender isso aqui. Olha só, em algumas séries de números, né? Eu ainda agora te mostrei uma série com 10 números, existem outras séries com uma outra quantidade de números. Em algumas séries de números, cada número pode estar sujeito a um peso. E aí eu coloquei aqui uma observação que peso é sinônimo de ponderação e por isso a média é chamada média aritmética ponderada. Neste caso, a média aritmética ponderada é dada pelo quociente, ó, quociente apareceu de novo, então nós temos uma conta de divisão. Dividir quem por quem, tio Trevas? A soma dos produtos. Então olha só, porque aqui já aparecem 3 operações básicas da matemática. A divisão, que é o quociente, a soma, e o produto, que é o resultado de uma conta de multiplicação. Então, você multiplica a soma e divide tudo numa mesma conta. Então, é o quociente da soma dos produtos de cada valor pelo seu respectivo peso. Então, eu preciso multiplicar o valor pelo peso e dividir pelo somatório de pesos. Então, eu multiplico o valor pelo peso. Depois, eu somo tudo isso e divido pelo somatório de pesos. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, porque é estranho mesmo isso dito, mas você vai ver como é que é fácil quando a gente for colocar em prática. De novo, apresentando de uma maneira formal, eu tenho que a média aritmética ponderada, a gente já viu que x barra significa a média aritmética, e esse pezinho aqui que apareceu, média aritmética ponderada. Vai ser o somatório de cada número multiplicado, aqui ó, um pontinho multiplicado pelo seu peso, dividido pelo somatório de pesos. Então, vamos compreender isso através de um exemplo. E aí, de novo, eu tentei trazer para a área da saúde. No último concurso para o Hospital Geral, Patrícia tirou 7 na prova de português, que tinha peso 2, 5,5 na prova de matemática, que tinha peso 4, 6,8 na prova de redação, que tinha peso 3. Sabendo que o critério de classificação para a etapa seguinte é possuir média igual ou superior a 7,5, determine se Patrícia ficou classificada para a próxima etapa. Então, olha, eu tenho o valor e tenho o peso desse valor.
Então, no mundo real, seria como se Patrícia fizesse 2 provas de português e tirasse 7 em cada uma, 7, 7. Né? Porque a prova ela tem peso 2, então ela vai valer por 2. 5,5 na prova de matemática com peso 4, então ela equivale a 4 notas. Então é como se a Patrícia tivesse feito 4 provas de matemática e tirasse 5,5 em cada uma. 6,8 na prova de redação que tem peso 3, então essa nota ela vale por 3. Tá legal? Então, só para dar aquela relembrada na fórmula, a média aritmética ponderada é o somatório de cada elemento pelo seu valor, cada número pelo seu valor, dividido pelo somatório de peso. Então, nós temos a seguinte situação. Minha média aritmética ponderada será, olha aqui, ó, 7, que é a primeira nota, multiplicado pelo primeiro peso. 7 vale por 2, né? 5,5, que é a nota de matemática, multiplicado por 4, porque é o peso da prova de matemática. E 6,8 multiplicado por 3, porque é o peso da prova de redação. Então está aqui. Então eu preciso multiplicar e somar. Multiplicar e somar. Lembra que é a soma dos produtos? Então está aqui, ó, soma dos produtos, que é cada conta de multiplicação dessa que está aqui. Dividido pelo somatório de pesos. Quais são os pesos que eu tenho? Ó, eu tenho esses pesos aqui. Ó. Eu tenho o peso 2, tenho o peso 4 e também tenho o peso 3. Então eu preciso somar todos esses pesos. Olha aí, 2 mais 4 mais 3. Isso vai me dar aqui conta. Vamos lá. 7 vezes 2, 14. 5,5 vezes 4 vai dar 22. E 6,8 vezes 3 vai dar 20. E o somatório aqui dos pesos. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então, tem 14 mais 22 mais 20,4 dividido por 9. Então, essa conta que eu tenho que fazer agora. Então, eu vou somar ali o meu numerador para saber quanto é que vai dar. Isso vai me dar uma conta de 56,4 dividido por 9. Quando eu fizer isso, eu tenho a minha média aritmética ponderada. Isso vai dar um total de 6,27. Se você fizer aí na calculadora, você vai ver que vai dar 6,26666666 e vai cair numa dízima. Então, eu arredondei para 6,27. E agora eu posso responder a pergunta da questão, né? Não teve uma pergunta, pediu para a gente determinar se a Patrícia ela foi classificada para a próxima etapa ou não. Então, eu vou analisar o critério aqui de novo. Olha, o critério de classificação para a etapa seguinte é possuir média igual ou superior a 7,5. Então, para ela ser classificada para a etapa seguinte, ela tinha que ter tirado de 7,5 para cima. Como a média dela é 6,27, a resposta bastante clara disso aí é que Patrícia não foi classificada nessa prova. Tá legal? Então, ela vai ter que esperar o próximo concurso para poder tentar passar nesse concurso. Tá legal? Então, o Hospital Geral, ele terá um outro funcionário ou uma outra funcionária, mas Patrícia, dessa vez, não conseguiu. Ficou fácil isso, galera? Tá facinho, então, esses 2 cálculos de média? Então, eu vou encerrar por aqui, porque agora vão ficar faltando mais 2, que é a moda e a mediana, e aí na próxima videoaula eu coloco a moda e a mediana. Tá legal? Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aí nos comentários que o Tio Trevas responde, tá legal? Não se esqueça que se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, se inscreve no canal e também não vai esquecer nunca de largar aquele joinha. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo de Tio Trevas. Estou precisando disso, galera. O canal está indo muito bem, mas se você puder me dar aquela força, eu te agradeço demais, tá bom? Então, dá um retrocesso aí no vídeo, vê alguma coisa que não ficou bastante clara para você. Bons estudos. Até a próxima, um grande abraço.